Bom dia, sexto ano. Vamos dar continuidade às atividades de história. Hoje iremos estudar um pouco e falar sobre os incas, tá? A semana retrasada falamos sobre os astecas, a semana passada sobre os maias e hoje sobre os povos incas, tá? No livro didático que vocês têm em casa, no livro de história, tá? Abram na página 115. Vamos estudar hoje a página 116 e 117, tá? Vou explicar um pouco do assunto para que vocês possam estar entendendo e depois realizando a atividade no caderno, tá certo? Vejam só. Os incas. Um mito inca diz que os incas tinham origem divina. Por isso eram chamados de filhos do sol, né? E que o Império Inca foi fundado por dois personagens lendários, que eram o Manco Cápac e sua esposa Mama Ocila. Hoje se sabe que por volta do ano de 1400, né, os incas viviam da agricultura e do pastoreio das terras altas, né, temperadas e frias, onde ergueram a cidade de Cusco, né, na atual Peru. Por meio da guerra ou de alianças com povos da região, os incas expandiram seus domínios, né, e em 1438 fundaram um império, tá? Olha, no seu apogeu, né, o Império Inca se estendia de norte a sul por mais de 5.200 quilômetros, né? E abrangia partes dos atuais Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina, né? Esse império chegou a ter 8 milhões de pessoas. Então aqui, ó, vocês podem ver aqui esse mapa no livro de vocês, tem aí, ó, né? Aqui, ó, o apogeu do Império Inca, tá? Por volta de 1532. Então aqui no apogeu, né? Tá explicando aqui nessa partezinha aqui, ó, amarela, tá? Não deixem de ler essa parte, que é importante. É que tá ali explicando como foi, né, como se estendia, né, no apogeu o Império Inca. Na página 116 tem as cidades incas, tá? Entre as principais cidades, né, do Império Inca estavam Cusco e Machu Picchu. Então essas duas cidades estavam entre, né, as principais cidades do Império Inca. Aqui na página 117, gente, eu não tô lendo tudo para o vídeo também não ficar tão, né, estendido. Mas vocês podem estar lendo, tá certo? As páginas 115, 116 e 117. Eu faço um resumo, eu explico as partes principais do assunto, mas vocês fiquem à vontade para ler todo o texto, tá certo? Até porque na atividade que eu sempre passo, vocês precisam fazer a leitura, tá bom? Veja, na página 117 tem aí o quipu. Veja, o povo inca não desenvolveu uma escrita, né, diferente dos outros povos que a gente já ouviu falar, mas possui um interessante sistema de registro, que era o quipu. Tá? O quipu era um cordão no qual estavam amarrados vários cordões menores de cores e tamanhos variados, né, cores coloridos, né, onde se faziam diferentes tipos de nós. As cores dos cordãozinhos permitiam identificar os tipos de objeto. Os nós indicavam quantidades e datas, tá? O nó mais próximo da ponta do cordãozinho correspondia à unidade. O seguinte referia-se a dezenas, e assim sucessivamente, né? Pelo quipu, o imperador tinha informações sobre a população, a administração, a economia, tá? O quipu registrava tipos de quantidades de produtos armazenados, datas, números de pessoas, animais e armazéns existentes no império. Então, esse quipu foi fundamental, né? Quando aqui fala desses nozinhos, eu fico lembrando daquele negócio de matemática, né? O ábaco. A gente sempre sabe cada cor. Às vezes não tem nem cor, pode até ser igual, né? Mas de acordo com as suas localizações, né? Tem a unidade, dezena, né? Centena. Então, a escrita deles, a comunicação deles que eles se faziam, não tinha a escrita, mas tinha esse objeto, né, que é o quipu, que servia para muitas informações. Então,
Eu vou passar uma atividade para vocês. Vamos finalizar aqui um pouco sobre a história dos Incas. Vou passar uma atividade para vocês. Escrevam no caderno, respondam e enviem para o meu privado. Lembrando que é para escrever também as perguntas, tá? Tem gente que tá mandando só as respostas. E eu não quero que vocês escrevam as perguntas e as respostas. Porque como é que você vai saber depois, só estando a resposta no caderno? Então, é interessante que tenha a pergunta e posteriormente as respostas, para que vocês possam estar fazendo futuras, né, estudos, uma prova que for ter alguma coisa desse tipo, aí vocês vão ter onde buscar essas informações, tá certo? Fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Aguardo as atividades de vocês, tá? Qualquer dúvida é só falar, estou aqui à disposição. Beijos e até mais. Tchau, tchau.